Bem-vindos! Hoje nosso material nos leva para a Arena do Grêmio. É o palco do primeiro jogo da semifinal do Gauchão, Grêmio e Juventude, um confronto que vale vaga na grande final. E a gente tem aqui uma análise detalhada, lance a lance dessa partida, que foi uma verdadeira montanha-russa. Exato. E a missão que as fontes propõem para a gente é entender uma contradição. Como um time, no caso o Grêmio, consegue ter um primeiro tempo assim de domínio avassalador, quase perfeito. E logo em seguida, um segundo tempo de desorganização total, cedendo um empate em 1-1, que no fim das contas deixa tudo em aberto. É um jogo com duas histórias completamente diferentes. É a pergunta de R$1 milhão, não é? O que causa uma queda de rendimento tão brusca? Foi mérito do Juventude, que soube se ajustar no intervalo, ou foi o Grêmio que se perdeu nas próprias mudanças e, sei lá, na própria cabeça? Vamos mergulhar nisso. Para começar, o primeiro tempo. O técnico Luiz Castro mexe no time, ele traz Vierry, Dodi e Pavon como titulares. Essas novidades foram, assim, por necessidade ou foi uma tentativa de surpreender o Juventude? Olha, eu acho que um pouco dos dois. Mas o curioso é que uma das ausências mais sentidas, a do Almuso, não teve nada a ver com tática nem com lesão. As fontes apontam um problema com o visto de trabalho dele. Nossa, que coisa. Pois é um lembrete de como a burocracia ou a fora de campo pode ter um impacto direto nas quatro linhas. Mas, taticamente falando, a intenção do Castro era bem clara com essa escalação. Era asfixiar o Juventude. E essa estratégia de pressionar a saída de bola funcionou. Funcionou desde o primeiro minuto. As chances começaram a aparecer muito cedo. Logo aos 5 minutos, o goleiro Jandrei já estava trabalhando num cabeceio do Carlos Vinícius. Aos 9, uma bomba do Dodi de fora da área. Essa pressão toda, que às vezes o torcedor na arquibancada pode achar que é só correria, a análise mostra que tinha um método por trás, certo? Totalmente. Não era uma pressão desordenada, sabe? Era o que a gente pode chamar de um sufocamento tático coordenado. Cada jogador sabia exatamente qual espaço fechar, quando dar o bote. O objetivo não era só roubar a bola. Era roubar e já atacar. Exato. Roubar a bola no campo de ataque, com a defesa do Juventude já desarrumada, isso transforma cada recuperação de posse num ataque em potencial. A gente viu isso aos 21 minutos, quando um cruzamento do Pavon quase vira um gol, por acidente. Isso mostra o quão desconfortável o Juventude estava, né? Completamente. E isso me faz pensar no outro lado. Vendo essa pressão toda do Grêmio, qual era o plano do Juventude? Parecia que eles não conseguiam passar do meio-campo. Eles entraram em campo com uma estratégia que foi anulada ou o plano era esse mesmo? Essa é uma ótima pergunta. O que a análise sugere é que a estratégia do Juventude era bem clara. Sobreviver. Eles não tentaram construir o jogo desde a defesa, porque sabiam que seria um convite para a pressão do Grêmio e, consequentemente, para um erro fatal. O plano era absorver o impacto, manter as linhas defensivas compactas, limitar os danos e, quem sabe, esperar o ritmo do Grêmio diminuir na segunda etapa. É uma aposta de altíssimo risco. Depende muito de concentração e do goleiro estar num dia bom. Exato. Uma concentração defensiva impecável e um goleiro inspirado. Uma aposta que por 38 minutos quase deu certo, mas a pressão era tanta que a uma hora a barreira ia ceder. E cedeu numa jogada que foi a cara daquele primeiro tempo. Exatamente. Uma jogada que começa com o William, ali na intermediária esquerda, que tem tempo e espaço para levantar a cabeça e pensar. Ele coloca a bola na área, um cruzamento perfeito na cabeça do TT. E aqui tem um detalhe que as fontes fazem questão de ressaltar, sabe? Um toque humano na história. Ah, sim. Era o aniversário do TT. Isso, era o aniversário dele. Ele sobe, cabeceia sem chances para o goleiro, 1-0. Foi a coroação de um domínio que, a essa altura, era absoluto. Tão absoluto que a única chance do Juventude no primeiro tempo inteiro só acontece nos acréscimos. E o que é mais sintomático, nasce de um erro individual do Grêmio, uma falha do Marlon no desarme. O Taliari chuta para fora e isso reforça bem a narrativa, não há? O Juventude só ameaçou quando o Grêmio errou sozinho. Precisamente. Não teve mérito de construção do Juventude, mas sim um lapso de concentração do Grêmio. Ao fim do primeiro tempo, a sensação na arena era de que o placar de 1-0
era pouco. Muito pouco. O controle era tão grande que o jogo parecia resolvido, mas um domínio desses, quando se traduz em apenas um gol de vantagem, é sempre traiçoeiro. E bastaram poucos minutos depois do intervalo para a gente ver o quanto. Lugar do William, mas a mudança real veio no placar. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Juventude empata. A fonte descreve bem o lance. Um lançamento longo e preciso do zagueiro Gabriel Pires. E que lançamento! É uma bola de mais de 40 metros que parece teleguiada. Ela encontra o Patrick, que invade a área e chuta cruzado. 1-1. É um balde de água fria que congela o estádio. E aqui a análise precisa ser mais profunda. O que aconteceu com aquela defesa tão segura do Grêmio? A fonte detalha essa falha. O que aconteceu ali? Foi um erro de um jogador só ou o sistema inteiro quebrou naquele momento? A análise indica que foi uma quebra sistêmica. O lançamento passa exatamente no espaço entre o TT e o lateral João Pedro. Isso não é só um erro de posicionamento, é um sintoma do que acontece num sistema de pressão alta como o do Grêmio. Entendi. Quando a energia cai uns 5% ou a concentração diminui por 1 segundo, a linha defensiva alta, que era uma arma, se torna uma vulnerabilidade gigantesca. O Juventude explorou o ponto fraco inerente ao ponto forte do Grêmio. A gente viu o melhor e o pior desse sistema nos mesmos 90 minutos. E a reação do técnico Luiz Castro parece que piorou a situação. Ele já ia colocar o Gabriel Meck, mas com o gol sofrido, ele mantém a troca, tira o João Pedro e improvisa o Pavon na lateral direita. A análise dá a entender que essa tentativa de consertar o time acabou desorganizando tudo de vez. É a clássica situação de a emenda sair pior que o soneto. Ao tentar resolver um problema, ele criou outro, o desentrosamento. Pavon não é lateral, e o lado direito, que era uma força, virou um corredor de incertezas. E o Juventude, percebendo isso, farejou sangue. A confiança mudou de lado na hora. E quase conseguiram a virada. Aos 20 minutos, outra jogada que expõe essa desorganização. Outro lançamento nas costas da defesa, dessa vez do Mandak, de novo com uma desatenção do Marlon. Talhares sai cara a cara com o goleiro Everton, que precisa fazer uma defesa milagrosa para salvar o Grêmio. Se a gente conectar os pontos, o padrão é assustador. O gol de empate veio de um lançamento nas costas da defesa. A chance da virada, também. É verdade. Aquela organização defensiva que foi o pilar do primeiro tempo, simplesmente evaporou. O time ficou longo, com buracos entre os setores. A confiança que gerava a pressão coordenada se transformou em medo. E o time começou a jogar de forma reativa, sempre um passo atrás do Juventude. E o ataque, que era avassalador, também sumiu. O Grêmio perdeu a capacidade de recuperar a bola no campo ofensivo e, quando tinha a bola, parecia não saber o que fazer. Era um time sem criatividade, batendo de frente contra uma defesa do Juventude que, agora em vantagem moral, se fechou com 5, 6 jogadores. É uma espiral negativa clássica do futebol, né? Um erro defensivo gera insegurança, que afeta a confiança no ataque. A falta de criação ofensiva aumenta a ansiedade, o que por sua vez gera mais pressão sobre uma defesa já abalada. O time entrou num ciclo vicioso e não conseguiu sair. A entrada do enamorado no lugar do TT, que saiu sentindo a coxa, foi mais uma peça trocada num motor que já estava completamente desregulado. E quando o cenário já era de frustração e o empate parecia, inevitável, o jogo oferece ao Grêmio, e a fonte usa essa expressão, uma chance de ouro. Aos 37 minutos, Léo Índio, do Juventude, dá uma cotovelada no Arthur. O VAR chama e a decisão é correta. Cartão vermelho direito. Expulsão. Faltando mais de 10 minutos, contando os acréscimos, o Grêmio se vê com um jogador a mais. Em teoria, era o roteiro perfeito para virar a heróica em casa. Na teoria. Mas na prática? Foi o contrário. Porque a vantagem numérica não fez a menor diferença. O que a análise ressalta é que, a essa altura, o problema do Grêmio não era mais numérico, era mental e organizacional. É incrível como a vantagem de um jogador a mais às vezes mais atrapalha do que ajuda. A pressão aumenta, exponencialmente. A obrigação de vencer aumenta, a ansiedade toma conta e qualquer plano de jogo vai pela janela. O time passou a depender de uma única jogada, a bola no enamorado pela direita.
se tornou previsível e os lances capitais desse final de jogo são cruéis, porque eles resumem a noite do time. A fonte detalha um lance em que o enamorado tem a bola dominada na área. Sim, é um lance que é um microcosmo do segundo tempo do Grêmio. Ele tem a chance de finalizar ou de tocar para o Arthur, que entrava livre. Ele hesita. Pensa demais. Exato. A janela de oportunidade se fecha e quando ele finalmente chuta, a bola sai fraca, um presente para o goleiro. Foi a imagem da indecisão e da falta de confiança. E para coroar, pouco depois, o mesmo enamorado tenta cavar um pênalti e leva o cartão amarelo por simulação. É o retrato da impotência, não é? Quando a criatividade falha, apela-se para o artifício. Exato. E a defesa do Juventude, mesmo com um a menos, leu isso perfeitamente. Eles fecharam o meio e forçaram o Grêmio a fazer exatamente o que eles queriam. Cruzar bolas na área sem direção ou depender de lampejos individuais que não apareceram. Ter superioridade numérica não significa nada se a equipe não tem um plano claro para explorar os espaços. A conclusão da análise sobre esse período é devastadora. A palavra usada é naufragou. Depois de um bom primeiro tempo, o time naufragou no segundo com o desentrosamento e a falta de ritmo. A vantagem numérica foi inútil. No fim, o 1-1 na Arena soa como uma derrota para o Grêmio e uma vitória gigante para o Juventude. E deixa uma grande questão para a semana. O texto define o time como pouco confiável, e essa é a palavra-chave. O técnico Luiz Castro agora precisa encontrar soluções não apenas táticas, mas de mentalidade. Como um time pode ser tão dominante e tão frágil nos mesmos 90 minutos? Essa oscilação é o que mais preocupa. Com certeza. Saber que o time tem potencial para controlar qualquer adversário, como fez no primeiro tempo, mas ao mesmo tempo carrega essa capacidade de se descontrolar completamente, como no segundo, deve tirar o sono de qualquer treinador. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. A nossa discussão e das fontes se concentrou muito nos problemas, na queda do Grêmio, que jogava em casa e tinha a obrigação da vitória. Mas vale a pena a gente inverter a perspectiva por um momento. O que é a capacidade do Juventude de suportar aquela pressão inicial, de não se desesperar, De encontrar um gol numa jogada inteligente. e talvez o mais impressionante, de segurar o resultado com um jogador a menos fora de casa. O que isso nos diz sobre a força mental e a organização tática dessa equipe para o jogo decisivo? É uma excelente provocação. Talvez a grande história deste jogo não seja apenas o colapso do Grêmio, mas a afirmação da resiliência do Juventude. Exatamente. Porque se o Juventude mostrou essa capacidade de sofrer, se adaptar e competir num ambiente tão hostil, isso é um sinal claro de que será um adversário extremamente perigoso no jogo de volta, em seus domínios com o apoio da sua torcida. A vaga na final está de fato muito mais aberta do que parecia no intervalo deste primeiro jogo.